Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a noção de recalque. Bom, então o recalque a gente precisa, para falar dele, é lógico, convocar o pai da psicanálise, o Freud, onde ele vai dizer que o recalque ele é a pedra angular da psicanálise. Porque quando a gente fala sobre o recalque, a gente está falando sobre um mecanismo que opera a gênese de todo sintoma. Isso significa que é um aspecto fundamental para que o sintoma se desenvolva. O recalque, então, é aquele movimento de negação, aquele movimento de afastamento dos nossos afetos, emoções, pensamentos que são repudiados por nós na consciência. Apesar do recalque ser um mecanismo que opera inconscientemente, aqueles conteúdos que passam pela nossa consciência e que são desprezíveis, são conteúdos inaceitáveis, eles são então deixados de lado, eles são abandonados. Há uma tentativa que a gente diz de deletar, mas que no fim das contas a gente acaba então preservando. Então o recalque ele tem esse movimento de trazer e levar esses conteúdos, no sentido de trazer para o inconsciente, levar do consciente esses conteúdos, para que a gente então não tenha que conscientemente lidar com os nossos conflitos, com aquilo que a gente repudia, com aquilo que faz mal a gente. E é um mecanismo tão importante que ele é o principal aspecto para o desenvolvimento do neurótico. E é por isso que o Freud vai chamar de pedra angular da psicanálise, porque inicialmente o recalque ele tem que ver com lidar com a neurose. As pacientes primeiras do Freud, as histéricas, eram então neuróticas, neurose histérica, neurose de histeria, enfim, como você quiser chamar. Então, esse mecanismo de desenvolvimento do neurótico, de construção de um sujeito neurótico, vem justamente desse recalque. O Freud ele vai dividir a partir de uma noção de recalque primordial duas formas de recalque. O recalque, propriamente dito, esse movimento de afastar, deletar os conteúdos inconscientes, e até da volta do recalcado. Essa volta do recalcado, ela diz respeito ao fato de que, se a gente, então, tenta deletar e, na verdade, a gente acaba preservando, esse conteúdo preservado, ele se manifesta novamente na nossa consciência, só que agora de uma outra forma, ou seja, aquilo que é negado no simbólico, retorna no simbólico, no sentido de que, ao negligenciar, ao negar um desejo, ele, por exemplo, vai se apresentar agora de maneira neurótica como um ato falho, uma equivocação, um xiste nos sonhos, a partir das nossas transferências, ou de uma forma geral como um sintoma. Então é muito importante essa noção de recalque, porque ela não diz só sobre o ato de negarmos, de negligenciarmos, de repudiarmos esses conteúdos conscientes do qual a gente não quer lidar, mas diz respeito também ao movimento de manifestação na consciência desses conteúdos em relação ao desejo que foram deixados de lado. O recalque ele é tão importante que ele estrutura o neurótico. E, bom, é também um mecanismo que opera, como a gente viu, o recalque primordial, que é quando a criança ela entra na fase de latência, por exemplo, e ela começa a esquecer os seus primeiros anos de vida, ela começa a abandonar esse movimento ali do complexo de Édipo, esse movimento edípico, e vai então, por isso que a gente chama período de latência, porque ela vai rebaixar essa questão do desejo de maneira mais manifesta, se torna latente, ela vai apontar a sua energia psíquica, a questão libidinal, para outras questões, para as amizades, para a escolinha, para as brincadeiras, né? Para muitas, ou para a criatividade, para muitas coisas, e isso só vai retornar com uma força ainda maior, apontada aí sim para o genital, na fase genital, que é a entrada na adolescência, onde, por exemplo, a masturbação consciente inicia. Ok? Então isso é muito importante a gente falar sobre recalque, porque ele é uma noção fundamental para se pensar um neurótico, e o neurótico é fundamental para se pensar a psicanálise, no qual a psicanálise é um mecanismo, vamos dizer, próprio para se lidar com todo e qualquer neurose. Ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que eu tenha te ajudado a pensar sobre o recalque de uma maneira mais clara. Fico feliz se você curtir aqui o nosso conteúdo, para ajudar a gente também, comentar, para a gente poder te responder e até falar sobre o que mais você quer saber em relação ao recalque, que é um novo conceito que você gostaria de aprender de maneira sintética, e ainda assim se inscrever no canal. Caso você seja novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, que sempre tem conteúdo aqui toda terça-feira, toda quinta-feira, ao vivo e muito mais.